Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Amém. Louva a Deus pela sua vida. Essa noite, essa manhã, né? Acostumado a pregar só à noite, você só fala à noite, né? Mas hoje eu vou tentar falar só amanhã. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa manhã eu creio que será sobrenatural na sua vida. Quem crê? Eu creio que essa manhã será sobrenatural. E quando você entra com expectativa de receber, irmão, nada impede aquilo, o operar de Deus na sua vida. Como que você entrou aqui dentro hoje? Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós esses dias. E mergulhar na presença de Deus, irmão, transforma tudo. Quando você só molha os pés, você pensa que experimentou de tudo. Não, você não experimentou de tudo. Existe um oceano na sua frente. Quem crê nisso, levante a sua mão. Existe um oceano na sua frente, aleluia, glória a Deus. E você pode mergulhar nesse oceano, aleluia. Hoje eu quero pregar uma mensagem. Eu passei a semana meditando o que pregar, e o Espírito Santo, o que falar, Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque falar no lugar que você congrega é diferente de pregar em outra igreja. Porque se aqui eu falar alguma coisa que vocês não gostam, eu vou ficar aqui. Quando você vai em outra igreja, você prega, né? Você não volta lá, né? O cara canta um hino numa igreja, erra uma nota e tal, mas quando ele canta na igreja dele e erra a nota, todo mundo vai, você errou. Aí semana que vem estão olhando para você, estão pensando que eu errei, ó. Não é verdade? Mas eu creio que Deus está aqui neste lugar. Eu creio na presença de Deus. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia comigo rapidamente. Atos capítulo 1. Aleluia. O retorno está maravilhoso. Pode deixar assim. Deixa Deus usar. Atos capítulo 1. Verso de número 4. Aleluia. Atos 1, 4. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Tem uns mandos. Todos encontraram? Abram os seus celulares, né? Atos capítulo 1, verso 4 em diante. Vamos ler. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse-lhe eles: de mim ouviste, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, tu restaurarás este tempo e o reino de Israel? Só até aqui, amados, não vou ler mais. Aleluia. Eu quero falar um pouco, e o Espírito Santo tem colocado um encargo muito grande no meu coração de falar sobre o Espírito Santo. E por quê, pastor? Porque em muitos lugares as pessoas não falam mais do Espírito Santo. Quando você anda por aí, alguns pastores falam comigo: a gente não ouve a mensagem do Espírito Santo. E eu comecei a meditar esses dias, tanto que nós precisamos dele, tanto que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. E em alguns cultos que eu ministrei na minha vida, e já ministrei em vários, eu comecei a viajar em 2008, a pregar a palavra de Deus, ministrar batismo com o Espírito Santo sobre as pessoas, e ministrar para as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Eu percebi algo e surgiu uma questão no meu coração. Por que algumas pessoas recebem tão rápido o Espírito Santo, né? Você vai ministrar em um lugar e tem pessoas que, de repente, você fala do Espírito Santo, você libera o Espírito Santo naquele lugar através das ministrações, e aquela pessoa absorve tão rápido o Espírito Santo. E eu reparei que outras pessoas não. Outras pessoas não recebe tão rápido o Espírito Santo. E eu sempre me fiz essa pergunta, porque em determinados lugares onde a gente vai, a gente vê pessoas recebendo muito rápido a presença de Deus, e outras demoram tanto para receber. E a ideia original de Deus na igreja primitiva era que as pessoas fossem cheias do Espírito de Deus. Eu quero perguntar para você nessa manhã: você quer ser cheio do Espírito de Deus? Em Efésios 5,18 diz: não se embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos
E eu estava meditando no original, né? Essa palavra enchei-vos do Espírito Santo diz deixar-se ser cheio, sempre com uma continuidade. Não significa que hoje você é cheio e amanhã não. Você sempre deixa em continuidade o Espírito Santo te encher. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque o primeiro fundamento da igreja, repare comigo, pastor Joey, eu estava meditando, olha, quem era mais capaz para pregar o evangelho naquela época do que os discípulos de Jesus? Os 12, os 11, porque Judas saiu. Quem era mais capaz de pregar? Quem ouviu todas as histórias de Jesus? Quem caminhou com Jesus? E quando Jesus foi assunto ao céu, Jesus disse algo para eles, falou assim: esperem. Eles estavam preparados, eles tinham ouvido tudo, mas por que Jesus disse para eles: esperem? Jesus não mandou, olha, pode ir pregar o evangelho. Eu acredito que se os apóstolos fossem nos dias de hoje, eles recebiam todos os diplomas das universidades sobre conhecimento da Bíblia, sobre conhecimento da graça, sobre conhecimento de sair da lei da graça. Irmãos, eles tinham todo o conhecimento. Por quê? Porque foram os únicos que caminharam, comeram, beberam, dormiram, andaram junto com Jesus, ouvindo todas as suas histórias e vendo todas as suas realizações. Mas quando eles chegaram, quando Jesus ia subir ao céu, Jesus disse para eles: agora vocês esperem. Uai, nós pessoa que estava pronto, como se diz em Goiânia, uai, pensamos que estamos prontos. Não, Jesus disse para ele: esperem a promessa. Por quê, pastor? Eles não poderiam impactar o mundo naquela época só com o conhecimento que eles tinham. Nós não podemos impactar o mundo só com o conhecimento que nós temos. Por quê, pastor? Muitas das vezes nós temos um conhecimento e nós queremos que as pessoas recebam esse conhecimento. Irmão, mas só o conhecimento não vai mudar vidas. O que vai mudar, o que fez aqueles homens impactarem aquela época, o que fez aqueles homens mudarem o cotidiano que eles viviam, quando eles esperaram a promessa que o Espírito Santo desceria sobre eles e eles seriam cheios do Espírito Santo. Quando eu começo a meditar nessas coisas, quando eu começo a observar essas coisas, eu começo a olhar para a igreja primitiva, que eles tinham algo diferente que nós hoje não temos. Por quê, pastor? Por quê? Porque quando Filipe, em Atos 8, desceu para pregar em Samaria, e eles se converteram, a Bíblia fala no verso 14 de Atos 8, diz assim: e os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, eles nasceram de novo. Olha só, enviaram para lá Pedro e João, e esses chegaram, oraram para que eles recebessem quem? O Espírito Santo. Olha só, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles, e tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Fundamento da igreja primitiva era: as pessoas aceitavam a Jesus, criam no Evangelho, se batizavam, rapidamente eles injetavam o Espírito Santo neles. Por quê, pastor? Porque eles não tinham o Novo Testamento, eles não estava escrito ainda, ele estava sendo feito naquela época. E como é que eles faziam para entender o Evangelho naquela época? Era simples, os apóstolos iam num lugar, pregavam o Evangelho, as pessoas aceitavam Jesus, injetavam o Espírito Santo neles, depois iam embora. E eles ficavam com quem? Com quem que eles aprendiam as coisas? Com o Espírito Santo. Quem ensinava para eles as coisas? O Espírito Santo. Quem ensinava para ele sobre graça, sobre entender o Evangelho, sobre o que Cristo fez? O Espírito Santo. Não tinha ninguém que ensinasse eles, irmãos. E quando os apóstolos voltavam, eles encontravam o irmão que tinha mais se desenvolvido no Evangelho e colocavam ele como presbítero da igreja, como pastor da igreja. Mas isso era um fato. Aí eu comecei a meditar na palavra. O Espírito Santo começou a me levar quando Pedro foi pregar para Cornélio. Cornélio era gentio.
E os apóstolos ainda estavam pensando só nos hebreus, só nos judeus. Mas Pedro foi pregar para Cornélio. E olha o que diz a palavra. Atos 10, 44, verso 10, 44 diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu, olha só que interessante, sobre todos, e ouviu a mensagem. E os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouvindo falar em línguas e exaltavam a Deus. E a seguir Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Estes receberam o Espírito Santo como nós. Como quem? Nós. Que dia que eles ficaram, que eles receberam o Espírito Santo? No dia de Pentecostes, Atos 2. Então quando Pedro foi pregar para os gentios, para Cornélio, na casa de Cornélio, enquanto ele falava, o Espírito Santo caiu sobre eles. E eles começaram a profetizar. E Pedro falou: eu não posso negar a água para eles, eu vou batizar esse povo, aleluia. Depois eu me viro com o concílio lá em Jerusalém. Depois que a turma lá de Jerusalém, eu explico para eles. Quando eles chegam em Jerusalém, eles perguntam: uai, você batizou eles nas águas? Você fez eles aceitar? Ora, simples. Eles receberam, aleluia, eles receberam o que nós recebemos. Aleluia. Eles receberam o que nós recebemos. Sabe o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração? Que muitas das coisas nós queremos fazer, nós queremos realizar grandes feitos, mas queremos ser merecedores disso. Por isso que muitas das vezes nós excluímos o Espírito Santo. Se você andar em muitas igrejas, você vai ver curso para tudo, para prosperar, para casais, para isso, para aquilo outro. Mas irmão, não existe restauração da sua casa sem o Espírito Santo estar no meio. Não existe mudança na sua família sem o Espírito Santo estar no meio. Não existe prosperidade se o Espírito Santo não estiver injetado no meio dessa história. É Ele que vai te guiar nesse tempo de dificuldade. Enquanto as pessoas estão apavoradas, quem está se envolvendo com Ele, aleluia, bebendo da presença de Deus, buscando intimidade com o Espírito Santo, irmão, aleluia, não está com medo, aleluia. Aleluia. Porque o Espírito Santo, irmão, por isso que ele é a pomba é o símbolo do Espírito Santo, porque a pomba, ela não tem fel. Fel representa amargura. Fel representa as emoções negativas. Deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu de novo? Quem aqui nasceu de novo? Levante a sua mão. Você nasceu de novo, então você tem Ele morando dentro de você. Você crê nisso? Aleluia. Mas Ele não quer só morar dentro de você, Ele quer te encher. Ele não quer só fazer parte de uma parte da sua vida, Ele quer fazer parte de um todo dentro de você e na sua vida. Ele não é só convidado para o culto de domingo, aleluia, não, aleluia. Ele quer estar contigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você, meu querido, você pode ter tudo na sua vida, mas se você não tiver a presença dEle, se você não tiver o Espírito Santo governando você, de nada você tem, querido, aleluia. Você não ganhou nada. Quando Paulo foi encontrar, querido, quando Paulo converteu, que era Saulo, que ele foi encontrar Ananias, Ananias falou assim, Deus falou com Ananias: vai lá e põe a mão sobre ele, para que ele creia em Jesus e ele seja cheio do Espírito Santo. Era automático. Hoje as pessoas, quando eu me converti, aleluia, isso tem um tempinho, aleluia, não precisa falar o tempo, aleluia, mais de 20 anos atrás. E eu entrei dentro da igreja e eu vi os irmãos cheios do Espírito Santo. E alguém me disse, e eu falei: eu quero isso, aleluia. E alguém disse para mim: você não pode ter isso. Eu poderia ter pegado aquela mensagem e falado:
Isso são para pessoas ultra santas. Isso são para pessoas 100% merecedoras. Irmãos, e um grupo de jovens me chamou para um local de oração e falou: olha, nós vamos reunir na casa de fulano, numa salinha, 4 jovens, e nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Aquela fala: vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu falei: eu posso ir? Eu era novo convertido. Eu falei: pode. O que eu faço? Vá na sua casa e ore. Eu não sabia nem orar direito. Eu sei que eu cheguei dentro de casa antes de ir para a reunião e falei assim, ajoelhei no pé da minha cama e falei: Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, amém? E levantei e fui. Irmão, quando eu entrei naquela reuniãozinha de 4 jovens de oração, uma graça inundou meu coração, irmão, uma presença. Eu fui tomado, eu fui cheio naquele dia. E eu comecei a falar em línguas, e falar, irmãozinho, ele deslanchou, aleluia. E ninguém me ensinou isso. E aquilo que alguém disse que eu não podia receber, estava na reunião dos 4 jovens também, e recebeu também. Por quê, pastor? O que tinha uma palavra para não receber, recebeu. E o que cria que recebia, também recebeu. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está aqui: eu posso ser cheio? Pode. Deixa eu te falar uma coisa. Você passou a vida inteira pensando: poxa, mas eu pensei que era para o pastor da igreja. Não, querido. O Espírito Santo não é um prêmio. O Espírito Santo é a ajuda que você precisa nos momentos mais difíceis da sua vida. Vou ter que repetir. O Espírito Santo não é um prêmio. Ele não é um troféu. O Espírito Santo é a ajuda que você precisa. É a ajuda que você precisa para receber de Deus tudo aquilo que você precisa entender. Por quê, pastor? Eu só entendo a palavra na minha vida e as promessas de Deus através do Espírito Santo. Ele abre a minha mente, Ele me ilumina a minha alma, e eu recebo a confirmação da palavra. Mas sem isso eu se torno vago. Durante muito tempo eu fiquei pensando, porque muita gente... Eu não sou contra a teologia, eu até fiz. Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se conhecesse só a Bíblia de ponta a ponta, mudasse alguém e não tivesse o Espírito Santo, o Jô Soares tinha mudado. Porque eu já vi grandes homens do mundo conhecer a Bíblia de ponta a ponta e nunca mudou seus hábitos. Por quê, pastor? Falta o Espírito Santo na vida dele. O que falta na sua vida? Será que você está falando assim: não, está faltando um emprego novo, está faltando uma casa nova, está faltando um casamento, está faltando a restauração da minha família, está faltando a minha cura? Não, meu querido, o que está faltando talvez pode ser o Espírito Santo, aleluia. Mergulha nele, querido, que isso aí vai ser fichinha, aleluia. Agora, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem, aleluia. Quem crê, levanta a mão. Quem crê, levanta a mão. Quem crê, levanta a mão. Quando eu comecei a meditar em Atos, porque a gente pensa que é Atos dos Apóstolos, não, aqui é Atos do Espírito Santo, querido. Atos dos Apóstolos. Quem era que conduzia a igreja aqui? Era o Espírito Santo. Eu comecei a viajar no ano de 2008. E quando eu comecei a viajar, eu viajei por todo canto, ministrando batismo com o Espírito Santo sobre as pessoas, cura. E eu fui no interior do Paraná, convidado para um evento. Quando eu cheguei no interior do Paraná, e eu olhei o nome da igreja, porque quando a gente é convidado, você fala sobre esse assunto, quem te convida? Os pentecostais, os renovados, né? Os neopentecostais, todo mundo. Mas ninguém da igreja tradicional havia me convidado para um evento desse. E quando eu cheguei, eu olhei o nome da igreja, e eu olhei que era uma igreja tradicional, que não dava ênfase e de certa forma não creia em muitas coisas. Eu fiquei: e agora? Eu entrei, igreja lotada, cheia de gente, pastor tradicional.
E eu falei assim: o que eu sei pregar é isso aqui, eu sei ministrar isso aqui. E eu entrei dentro do culto, irmão. E pensei: e agora? Fiquei esperando uma mensagem, Deus fala comigo, vou ali naquele lugar. Comecei a falar. Quando eu comecei a pregar, uma graça, irmãos, veio sobre mim. Quando eu falei para o pastor, eu falei: eu vejo uma luz sobre ti. O pastor desabou no chão. Pá! E eu fiquei sem entender um evento daquele. E eu falei: rapaz, se o pastor já foi para o chão ali, é a hora. Hoje Deus vai batizar uma igreja tradicional. Mais da metade da igreja recebeu o Espírito Santo e foi cheia. Mais de 40 almas aceitou Jesus naquela noite. Por quê, pastor? Uma igreja histórica com mais de 100 anos, não precisava de mais um ensino, irmãos. Eles precisavam do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E deixa eu te falar uma coisa, muitas das vezes, aleluia, o que você precisa não é mais de um conhecimento sobre a lei e sobre a graça. Você precisa ser injetado o Espírito Santo para você ser incendiado, para você pregar o Evangelho. Você só prega o Evangelho com ousadia, querido, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você recebe essa graça, quando você caminha sobre isso. Enquanto isso, você está com medo de falar de Jesus para as pessoas. A sua vida só vai ser mudada da água para o vinho quando você mergulhar, quando você mergulhar, quando você mergulhar. E aí veio a resposta: por que tem pessoas que recebem rapidamente o Espírito Santo e outras demoram a receber? Primeira coisa que eu entendi: aquelas pessoas que vêm e recebem rapidamente, elas têm uma sede, elas estão sedentas, elas estão tão sedentas, elas têm sede. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você tem sede? Você tem fome? Porque não adianta, se você não tiver sede e fome de receber, você não recebe. O ano passado eu estive pregando numa igreja que as crianças foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas na frente. Eu fiquei impactado com aquilo. Mas eu reparei nelas, elas estavam sedentas. Nós temos que estar como essas crianças, sedentas da presença de Deus. Nós temos que estar com fome. Você quer beber dessa água, você tem que ter sede. Eu quero muito ser cheio. E não só hoje, mas sempre ser cheio. Você tem sede? Oh, recantar. Obrigado, meu querido. Aqui, ó. Calma, arrumado. Estou suando. Você quer ser cheio? Tenha sede. Tenha sede de beber da presença de Deus. Não adianta nada. Aleluia. Isso vai mudar você. A segunda coisa que eu comecei a me perguntar: por que algumas pessoas recebem e outras não? É porque muitas pessoas já estão cheias. Elas não podem ser cheias se elas já estão cheias. Quando o Espírito Santo vem quando o Espírito Santo vem para derramar, elas estão tão cheias do seu autoconhecimento, do que elas sabem. Por isso que eu gosto de pessoas simples, que recebem rápido. Por quê, pastor? Porque elas estão sedentas, elas estão se esvaziando de si mesmas, elas deixaram tudo. Mas tem pessoas que estão tão cheias de si mesmas, tão cheias do conhecimento, que se eu chamar os pastores para impor as mãos, ela não vai receber. Ela vai continuar de braços cruzados falando: eu não preciso disso. Por quê? Porque ela já está tão cheia, que quando o Espírito Santo vai encher, não cabe mais nada. Nós precisamos nos esvaziar. Por que Jesus mandou os apóstolos? Espera aqui.
espera aqui, não vai ainda, espera, até que do alto sejais revestido de poder. Espera. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que eu acho bom nessa promessa? Que ela continua valendo até os dias atuais. Se você esperar em Deus, você vai ser cheio. Quem crê nisso, glória a Deus. Se você esperar em Deus, você vai ser cheio. Então você precisa se esvaziar, aleluia. Se esvazie, se desarme. Mas espera aí, eu vou ser cheio, e aí o que vai acontecer? Não, meu querido, se desarme. Deus não é seu inimigo, aleluia. Deus é seu amigo, aleluia, glória a Deus. Deus, irmão, é o seu pai, e Ele quer o melhor para você. Se desarme. A quarta coisa para ser cheio do Espírito Santo, porque existe uma linha tênue. Tem gente que quer ajudar o Espírito Santo. Irmão, você não precisa ajudar o Espírito Santo para ser cheio. Aleluia. Ninguém consegue ajudar o Espírito Santo. E na outra linha tênue, tem pessoas que não fazem nada para ser cheio do Espírito Santo. Também não é assim. Então o que você está dizendo, pastor? Como que eu chego neste lugar? Ceda ao Espírito Santo. Ceda ao Espírito Santo. No seu íntimo fale: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ser cheio. Eu ouvi uma história de um pregador batista tradicional que foi pregar numa tribo indígena, e ele só havia traduzido o livro de Atos, e ganhou os indígenas daquele local para Jesus, e deixou ali e falou: olha, vou deixar o livro de Atos traduzido para vocês. Vou deixar o livro de Atos traduzido para vocês, e vou voltar para traduzir o resto da Bíblia para vocês lerem. E disse que quando ele foi embora, os índios, ele tinha ensinado que tudo que eles quisessem, eles pediriam no nome de Jesus, o missionário. Quando o missionário foi embora, os índios encontraram na Bíblia, Atos 2, descida do Pentecoste, falou: tudo que ele falou que nós pedimos, nós vamos receber. Eles começaram a falar: índio quer, aleluia, índio quer, batismo com o Espírito Santo, índio quer. E eles começaram a reunir entre eles, e quando de repente caiu sobre eles o Espírito Santo, aleluia, e eles foram cheios, aleluia. Quando o missionário voltou, encontrou todo mundo ali chacoalhando, cheio do Espírito Santo, falou: agora não tem jeito, eu vou ter que chamar um outro tipo de pastor para pastorear vocês. Por quê, pastor? Surgiu um desejo, uma sede, uma fome. Nós queremos alcançar as nações. Nós queremos alcançar as pessoas para Jesus. Mas nós precisamos do Espírito Santo para isso. Que nessa manhã, querido, aleluia, Deus venha colocar um desejo tão forte no seu coração, de ser cheio da presença de Deus, de ser cheio do Espírito Santo, de querer mais dele na tua vida, aleluia. Menos de mim, mais dele, aleluia, glória a Deus. Aleluia, que seu coração seja inundado, aleluia, e que você perca as forças, aleluia, glória a Deus. Que você seja incomodado por Ele para orar de madrugada, aleluia. Que você seja incomodado por Ele para ler a Bíblia, aleluia, glória a Deus. Que você seja incomodado por Ele, irmão, para jejuar, para você se perder no meio dele, aleluia, e se encontrar na sua identidade. Essa manhã o Espírito Santo, porque foi isso que Ele falou comigo a semana inteira, aleluia. Porque quando eu li o texto de João, em que Jesus falava: olha, o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas Ele vos ensinará todas as coisas. Eu fiquei pensando comigo, Ele não pode falar de si mesmo, então é a igreja que fala dele. Porque quem injetava o Espírito Santo nas pessoas?
Eram os apóstolos vinham e punham as mãos, os apóstolos falavam e o Espírito Santo caía sobre eles. Por que, pastor, isso? Aleluia. Porque ele não fala de si. O papel do Espírito Santo é te ensinar sobre Jesus, é impregnar características de Jesus em você, é te deixar mais parecido com o Mestre. E qual que é o seu papel? Liberar Ele sobre as vidas das pessoas. Qual é o seu papel? Liberar o Espírito Santo lá na sua casa, lá no seu lar, lá no seu trabalho, lá onde você estuda, lá onde você mora, lá no meio dos seus parentes. E detalhe, eles não vão precisar nem de ver o seu rosto. Por quê, pastor? Porque quando você chega lá, as pessoas vão sentir algo diferente. Aleluia. As pessoas vão sentir algo diferente na sua vida. Eles vão ver algo diferente na sua casa. Eles vão falar: toda vez que você chega aqui eu sinto uma paz. Toda vez que você chega aqui algo muda. Que é isso? Não é você, é o Espírito em você. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Fique de pé nessa manhã. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quem gostaria de ser cheio nessa manhã? Então levante suas mãos. Aleluia. Levante suas mãos por um momento. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Xarabababababa, eshricantarabarabarabarabara. Rabababababa. Xarabababababa. Oh, aleluia. Xarababababa. Aleluia. Comece a falar do seu coração: Senhor, eu quero ser cheio. Ceda ao Espírito Santo nessa manhã. Oh, ceda ao Espírito Santo nessa manhã. Aleluia. Oh, recanta lamanaia. Ceda ao Espírito Santo nessa manhã. E comece a falar: Senhor, eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero ser cheio da tua presença agora. Oh, pode louvar. Aleluia. Peça para o Espírito Santo te encher essa manhã. Aleluia. Um rio vai fluir de dentro de você. Aleluia. Uma presença vai fluir. Tu provês o fogo. Oh, xeremamamai. Deixa a presença E o fluir. sacrifício